Olá, pessoal! Esse é o canal Biblioteca Virtual, trazendo conteúdos que com certeza lhe acrescentarão conhecimentos para todas as áreas de sua vida. Aproveitem a leitura, inscrevam-se no canal, compartilhem o conteúdo se acharem relevante. Assim vocês ajudam com esse trabalho. Capítulo 2. Uma joia cintilante. Seu valor. O seu valor muito excede o de finas joias. Provérbios, capítulo 31, versículo 10. Era um sonho que se tornaria realidade. Finalmente, eu iria conhecê-la. Estou falando da mulher de Provérbios 31, a mulher que é bela aos olhos de Deus, a mulher que passaremos a conhecer ao longo deste livro. Meu marido Jim ia levar os alunos do The Master Seminar a Israel para um estudo intensivo e convidou-me a acompanhá-los. Veja só, ele sabia. Ele sabia que por 25 anos eu havia feito tudo o que podia para aprender um pouco sobre essa bela mulher. Ele sabia que eu havia memorizado diversas versões de Provérbios, capítulo 31, versículos de 10 a 31. Ele também sabia, pelo nosso talão de cheques, que eu havia feito um projeto especial de estudos sobre a vida dela para aquele mesmo quarto de século, investindo dinheiro em uma coleção de livros sobre provérbios e sobre ela. E ele sabia que meu objetivo de vida era seguir o exemplo do estilo de vida daquela mulher. Sim, Jim sabia muito bem o que significava para mim conhecer aquela mulher. E conforme eu disse, uma viagem à terra natal da mulher de Provérbios 31 para conhecê-la era um sonho que se tornaria realidade. Fiz o que muitas mulheres fazem antes de viajar: listas e mais listas. Claro que a lista das coisas a serem feitas antes de ausentar-me por um mês de casa e do escritório era longa. A lista dos objetos que levaríamos na viagem também era longa, tanto quanto a lista de artigos que precisávamos comprar antes de partir. Mas eu preparei, com cuidado e esmero, outra lista, tão pessoal e importante que a carreguei dentro da Bíblia durante toda a viagem. Dei a ela o nome de Coisas para Ver e anotei cada aspecto cultural de Provérbios capítulo 31, versículos de 10 a 31, que eu gostaria de conhecer em Israel. Tratava-se de uma missão. Mulher virtuosa, quem a achará? Pergunta Provérbios, capítulo 31, versículo 10. Bem, eu iria achá-la. Em primeiro lugar da minha lista, intitulada Coisas para Ver, constava o item Joias. Anotei esse item porque Provérbios, capítulo 31, versículo 10, o versículo de que trata este capítulo, começa com uma afirmação sobre o caráter da mulher virtuosa. O seu valor muito excede o de finas joias. Eu queria ver, antes de tudo, as joias da terra de Israel, que refletiam o valor da bela mulher de Deus, para poder compreendê-la e apreciá-la melhor. Em busca do tesouro. Você e eu iniciamos a busca pela bela mulher de Deus no capítulo 1, quando lemos sobre a mãe que apresenta uma aula ao seu jovem filho, a respeito da genuína beleza feminina. A lição ensinada por aquela mãe enfatiza que a verdadeira mulher piedosa é um tesouro extraordinário e excepcional. E agora, enquanto prosseguimos a leitura, vemos que a mãe reitera o valor da mulher fazendo uma referência às joias. O seu valor muito excede o de finas joias. Provérbios capítulo 31, versículo 10. Seu valor excede o dos rubis, diz-nos uma tradução. O rubi é uma pedra preciosa extraordinária, de cor vermelha muito viva, e os rubis grandes, por serem muito raros, chegam a ultrapassar o valor dos diamantes de peso idêntico. Seu valor excede o das pérolas, afirma outra tradução. Pense nisto, em 35.000 ostras, apenas 20 pérolas são encontradas, e dessas 20, só 3 têm a qualidade de uma pedra preciosa. Seu valor excede o dos corais, afirma outra versão da Bíblia. Os corais
São delicadas flores animais, e pouquíssimos têm qualidade suficiente para serem polidos e considerados pedras preciosas. Rubis, pérolas, corais. Escolha a pedra de sua predileção. Essas joias cintilantes são raras e valiosas, difíceis de encontrar e de colher. E essa é a linguagem figurada que a mãe do jovem príncipe usa para incutir no filho que a mulher bela, aos olhos de Deus, possui qualidades extraordinárias. Assim que ela é encontrada, passa a ter um valor incalculável. Agora vou contar-lhe, minha bela amiga, o que encontrei em minha caça ao tesouro em Israel. Conforme já mencionei, minha lista de coisas para ver tinha como primeiro item a palavra joias. Portanto, quando nosso grupo de estudos passou um dia no Museu de Israel, mergulhei em minhas pesquisas sobre joias. O museu exibia peças e mais peças, e minha pesquisa não tinha fim. Percorri todos os lugares e não encontrei uma única joia. As joias, bem como todos os outros artigos de valor, foram levadas embora por exércitos inimigos em épocas passadas. Porém, o que encontrei no museu foi tão impressionante quanto o que não encontrei. Ora, afinal, o Museu de Israel é repleto de artefatos descobertos naquele país. E esses artefatos representam a riqueza da nação e sua longa história. Quais eram as relíquias que podiam dar informações sobre a vida da bela mulher de Deus? Qual não foi minha surpresa ao ver uma porção de velharias? As paredes eram cobertas de escudos, espadas, armaduras e instrumentos de guerra. Estojos exibiam pratos e artigos de cozinha feitos de barro. Prensas para esmagar caroços de azeitonas e pedras de moinho para triturar grãos também eram exibidas. Eu não esperava encontrar nada disso. Que lição aquelas peças primitivas nos ofereceriam? Elas eram vozes que falavam de tempos difíceis, de lutar para sobreviver, de levar uma vida miserável, de mal conseguir existir. Aquelas peças falavam de trabalho e de guerra, de fadiga e de perdas. Havia pouco ou quase nada de beleza, cor ou evidência de prazer. Tudo o que vi era rude, triste e elementar, comprovando uma vida rude, triste e elementar. Foi então que senti aquele estalo. De repente, percebi que a bela mulher de Deus, descrita em Provérbios 31, era a joia cintilante na vida de seu marido. Ela trouxe amor, cor, alegria, vida e energia ao lar. Sim, a vida era triste em Israel, e o dia a dia daquele povo consistia apenas em sobreviver em uma terra árida e rústica. Alimento, roupas e abrigo eram grandes preocupações diárias. Mas, por ter uma esposa que era uma joia cintilante, o homem podia levar uma vida mais agradável. Na verdade, por ter a bela mulher de Deus ao seu lado, ele possuía um tesouro indescritível. Como ser bela? Eu disse que senti um estalo. A verdade de Deus me atingiu em cheio. Emocionada, eu parei ao me dar conta da magnitude do plano de Deus para mim e para você também. Eu devo levar beleza à vida de meu marido e de meus filhos à medida que lutamos juntos para sobreviver. Devo iluminar o lar com minha luz, mesmo diante de tempos difíceis. Espero que você esteja entendendo que deve ser uma joia cintilante para aqueles que enfrentam dificuldade, sofrimento, fadiga, trabalho árduo e tristeza. Ser uma joia na vida daqueles que Ele nos concedeu como bênçãos é uma ordem de Deus difícil de ser cumprida, mas Ele sabe que você e eu podemos, por meio de Sua maravilhosa graça, alcançá-la. Assim como o valor das pedras preciosas aumenta com o passar do tempo, nós, belas mulheres de Deus, suas joias, também devemos ser desse modo. Aqui estão algumas sugestões práticas para ajudar a intensificar nosso brilho e iluminar tanto nossa vida como a de todos os que nos cercam. 1. Aperfeiçoar nossas habilidades. Casadas ou solteiras, nós que somos mulheres de Deus, necessitamos aperfeiçoar as habilidades necessárias para dirigir nossa casa, ou apartamento ou dormitório. Cuidar do lar.
Lembro-me muito bem das lágrimas de tristeza derramadas por uma formanda de faculdade que estava prestes a se casar. Sua mãe financiou-lhe aulas de natação para que ela se tornasse uma atleta e levou-a a frequentar piscinas durante 20 anos. Minha amiga aprendeu a nadar, mas não sabia cozinhar nem limpar uma casa. Outra mulher teve o mesmo problema, ou melhor, devo dizer que o problema era do marido dela. Certo dia, ele apareceu no escritório de Jean, no The Master Seminary. Bem, ele ia para casa todas as tardes após as aulas e o trabalho, e não encontrava nada. Não havia nada na mesa, nada cozinhando, nada no armário, nem na geladeira para ser cozido, e sua esposa não tinha nada em mente para o jantar. Ela não tinha nenhuma ideia, e ele estava desanimado e faminto. Administrar o dinheiro. A bela mulher de Deus também necessita saber lidar com as finanças pessoais. Precisamos saber pagar contas, controlar talões de cheques, conferir extratos bancários, acompanhar contas de poupança e investimentos e dominar a arte de lidar com cartões de crédito. Jim diz que um dos meus maiores talentos é saber tomar conta das finanças da nossa família. Como sou eu quem controla seu salário, durante mais de 30 anos, ele aproveita as horas preciosas por semana que gastaria fazendo a contabilidade em outras responsabilidades em casa, no trabalho e na igreja. À medida que caminharmos juntas no estudo de Provérbios capítulo 31, versículos de 10 a 31, você observará, cada vez mais, o talento para negócios daquela bela mulher de Deus. Administrar o tempo. Administrar o tempo diligentemente é a chave para dirigir o lar e a vida com tranquilidade. O tempo é o bem mais precioso que Deus nos dá, e Ele espera que esse tempo seja aproveitado ao máximo. Colossenses, capítulo 4, versículo 5. E usado para seus propósitos. Efésios, capítulo 2, versículo 10. A vida é feita de minutos, e esses minutos devem ser administrados com sabedoria e eficiência. Eu a incentivo a desenvolver o hábito diário de planejar e programar. Se você não sabe como iniciar, leia alguns livros sobre administração ou converse com mulheres que dominem essa prática. 2. Desenvolver estabilidade emocional. Para sermos uma joia cintilante na vida de qualquer pessoa, você e eu necessitamos desenvolver a estabilidade emocional. Afinal, a dona de casa é quem determina o clima emocional de todos os que moram sob seu teto. Seu estado emocional estabiliza ou não o ambiente. Provérbios fala numerosas vezes da mulher mal-humorada, que é como podridão nos ossos do marido. Capítulo 12, versículo 4. E da mulher briguenta, cujo marido não consegue mais viver na mesma casa com ela. Capítulos 21, versículo 9 e 19. Capítulo 25, versículo 24. Sei que nem você, nem eu, desejamos ser esse tipo de mulher desagradável. Queremos viver de acordo com o epitáfio que li certa vez em um túmulo. Depois de 60 anos de vida conjugal, o marido disse o seguinte a respeito da esposa: ela sempre fez o nosso lar feliz. Que homenagem maravilhosa a essa joia cintilante! Já que este livro aborda como ser uma mulher virtuosa, uma mulher forte na mente, nas emoções, no físico e no espírito, apresento 3 sugestões para adquirir um pouco de estabilidade emocional, a fim de que você também possa tornar o seu lar feliz. Domine a arte de ser tolerante. Quando falo de tolerância, estou falando de resignação. A estabilidade emocional dá ao soldado de um exército a inestimável habilidade de continuar marchando, mesmo quando a jornada é difícil. E isso é o que você deve fazer. Aprenda a ser resignada, algo que tenho tentado praticar durante décadas. A partir do momento que descobri que a bela e virtuosa mulher de Deus é um exército de virtudes, tenho tentado praticar a habilidade do soldado em perseverar, e recorro a Deus para que Ele seja o meu auxiliador. Quando enfrento circunstâncias difíceis ou tempos de sofrimento, oro mais ou menos assim: Deus,
Tua palavra diz que já me deste todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. E tua palavra diz que posso fazer todas as coisas, inclusive essa, por meio de Cristo que me fortalece. Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Pela tua graça e mediante o teu Espírito, eu posso fazer isso. Obrigada por me dares força para enfrentar o desafio. Com essa oração, eu reconheço os recursos maravilhosos que tenho no Senhor, e aí eu reúno força física e mental como um soldado e marcho em direção ao que está diante de mim. Eu me proponho a enfrentar os desafios da vida com tranquilidade, com serenidade e com determinação, à medida que eles vão e vêm com a mesma regularidade das ondas do mar. Pois bem, meu objetivo, minha oração, é sempre no sentido de que eu não ceda, não desista, não pare. Em vez de me deixar dominar pelas emoções, quero ter a força de um soldado para me tornar bela aos olhos de Deus. E sei que você também tem o mesmo desejo. Domine seu temperamento. Estou usando a palavra temperamento para referir-me à cabeça quente e à raiva. Quando o assunto é temperamento, a palavra de Deus diz algumas coisas sobre a mulher que é forte. Ela tem ânimo sereno. Provérbios, capítulo 14, versículo 30. Ela sabe como esperar. Provérbios, capítulo 19, versículo 2. Ela não discute. Provérbios, capítulo 19, versículo 11. Ela tem domínio próprio. Provérbios, capítulo 25, versículo 28. Essa descrição talvez pareça outro sonho impossível, mas garanto a você que Deus se utiliza da nossa devoção fervorosa a Ele e nosso cuidado em cumprir seus preceitos dia após dia, incidente após incidente, desafio após desafio, durante a vida toda, para incutir em nós a divina beleza, um reflexo de sua imagem. Comecei a aprender a dominar meu temperamento criando uma página de resoluções em meu caderno de orações. Essa lista, você deve achar que sou maníaca por listas, continha os pecados mortais que eu confessava a Deus diariamente, acompanhados de uma súplica sincera para que Ele me ajudasse a eliminá-los de minha vida. Mateus, capítulo 5, versículos de 29 a 30. Um dos tópicos daquela lista era um péssimo hábito. Pare de gritar com as crianças. Espero que você tenha entendido. Domine sua língua. Por falar em pecados mortais, você não acha que a maioria deles tem alguma coisa a ver com a nossa língua? Bênção e maldição procedem da mesma boca. Tiago, capítulo 3, versículo 10. Nossas palavras podem ferir como espada ou trazer a cura. Provérbios, capítulo 12, versículo 18. Se quisermos levar o brilho da beleza de Deus para dentro de casa, você e eu precisamos pôr em prática outros provérbios sábios. Precisamos, especificamente, falar menos, Provérbios capítulo 10, versículo 19, falar só depois de meditarmos sobre o que vamos dizer, Provérbios capítulo 15, versículo 28, falar só o que é doce e agradável, Provérbios capítulo 16, versículos 21 e 24, falar só o que é bom e sábio, Provérbios capítulo 31, versículo 26. Com base nesse tópico, não posso deixar de compartilhar com você uma das devocionais favoritas de nossa família extraída da série O Pão Nosso de Cada Dia. No dia em que Jim a leu, na hora do café da manhã, minha filha Caterine desenhou na página 5 estrelas e escreveu a palavra mamãe. Foi em 17 de maio de 1982, um dia memorável para nossa família. Talvez essa devocional também possa ajudá-la. Uma senhora contraiu uma doença grave na garganta. O médico prescreveu um remédio e disse a ela que suas cordas vocais necessitavam de descanso total. Ficar calada durante 6 meses. Com um marido e 6 filhos para cuidar, a ordem parecia impossível de ser cumprida, mas ela cooperou. Quando precisava chamar os filhos, ela usava um apito. As instruções eram dadas em forma de memorandos e as perguntas respondidas em blocos de papel que ela colocava por toda a casa. Passaram 6 meses.
Assim que ela sarou, seus primeiros comentários foram surpreendentes. Ela disse que as crianças se tornaram mais silenciosas e fez a seguinte observação: acho que nunca mais vou gritar como fazia antes. Quando lhe perguntaram sobre as instruções escritas, ela respondeu: vocês não faziam ideia de quantas folhas de papel, escritas com pressa, eu amassei e joguei no lixo antes que outra pessoa lesse. Ler minhas palavras primeiro, sem que alguém as ouvisse, teve um efeito que jamais vou esquecer. Eu entendi a mensagem, falar menos e só falar depois de meditar sobre o que vou dizer. E falar só o que é doce e agradável, só o que é bom e sábio. Essas são as orientações de Deus para um lindo discurso. Um convite à beleza. Você também deseja ter essa beleza prática e essa força interior de Deus em sua vida, querida irmã? Deseja ser bela aos olhos dele, ser uma joia cintilante que leve brilho à vida de outras pessoas? Devemos pagar um preço se quisermos ser uma joia sem preço. Se quisermos ser mulheres cujo valor muito excede o de finas joias. Essa rara beleza de caráter é tão difícil de ser adquirida quanto a beleza das joias que tanto apreciamos. Como é difícil começar a trabalhar em uma pedra preciosa. As gemas duras e em estado bruto precisam ser lapidadas. Todos os defeitos, tudo o que é desagradável ao olhar precisa ser retirado. Depois de lapidadas, essas pedras são polidas para ter mais brilho, para que suas cores cintilem e para ter um fulgor reluzente como o de um arco-íris. Nosso brilho surge pelo mesmo processo, e quer sejamos casadas, quer solteiras, adquirimos maior estabilidade emocional e aperfeiçoamos nossas habilidades. Com esses dois importantes elementos em nosso interior, nós, que almejamos ser belas pedras preciosas de Deus, brilharemos intensamente. Ó, minha querida, Deus, nosso mestre lapidador, está segurando o seu coração e o meu em suas mãos. Você olhará nos olhos dele, verá seu amor por você e deixará que ele realize sua obra purificadora? Você apresentará diante dele os defeitos de sua vida que ofuscam seu fulgor, seu brilho? Você pedirá a ele que a ajude a não sucumbir diante de qualquer emoção prejudicial? E fará sua parte para desenvolver a estabilidade emocional e para polir suas habilidades? Essas duas características, seu caráter e as habilidades que refletem seu caráter, são muito valiosas para ele e muito valiosas para outros. Que Deus aperfeiçoe o processo de beleza em sua vida. Passaremos agora a analisar outra peculiaridade cintilante da mulher bela aos olhos de Deus.